O Nissan Kicks foi referência de custo-benefício durante muitos anos. Entregava um pouco de tudo, muita confiabilidade e o preço mais justo da categoria. E vendeu bem mesmo depois de ficar defasado em relação aos rivais. E a nova geração muda tudo isso. Fica nesse vídeo para entender como que a Nissan reposicionou o Kicks no topo da categoria e o que aconteceu com a primeira geração. E aproveita que está rolando festival de carros da OLX para baixar o app e encontrar o seu Kicks ideal nas melhores lojas com opções de financiamento e milhares de outras ofertas. O Nissan Kicks deu um salto evolutivo em relação ao anterior. Maior, mais equipado, mais potente, mais moderno e mais caro. Mas se valer o que custa, tá tudo certo, né? Desde o lançamento em 2016, o Nissan Kicks se destacava pela mecânica confiável, bom espaço interno, economia de combustível e equipamentos pouco comuns no segmento, como a câmera de 360 graus. E também ditou moda no design, com a opção de teto em cor contrastante, como laranja. Ele tinha a plataforma V, que era usada por vários modelos do grupo Renault-Nissan, como o Versa, o Duster, o Clio, o Sandero, o March. E apesar de não ser a plataforma mais moderna do mercado, o Versa e o Duster continuam usando ela, mostrando que ela ainda entrega valor. Mas a Nissan viu os concorrentes diretos do Kicks evoluindo. Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V, Chevrolet Tracker, Toyota Yaris Cross. A categoria ficou mais madura, mais tecnológica e potente, e o Kicks não podia ficar para trás. Eis que surge a nova geração em 2025 na plataforma CMF-B do grupo. Ela é maior em todas as medidas e mais segura, preparada para receber todas as assistências ao motorista. E também bem versátil, já que ele compartilha ela com o Renault Kardian e o Boreal. E o que mais chama atenção no Nissan Kicks é o design, né? Mudou completamente. Ele foge bastante da linguagem de design da marca, tanto aqui quanto no exterior, mas os outros modelos devem seguir essa identidade em breve. As inspirações para esse design são muito interessantes. A equipe responsável disse que essa grade dianteira aqui é inspirada em capacete de futebol americano, que tem aquelas grades protetoras. E os apliques plásticos pela carroceria, principalmente esse aqui na dianteira, tem essa textura de losangos que faz alusão à sola de tênis de skate. Muito curioso. E o carro é cheio desses apliques plásticos. Por exemplo, unindo aqui a grade ao para-choque e continuando aqui na lateral com essa moldura dos paralamas. Essa barra aqui na base das portas também. E vem até aqui atrás nos paralamas também. Para terminar aqui no para-choque, fazendo essa espécie de moldura traseira, conectando as lanternas em volta de tudo aqui. Muito caprichado e muito bem pensado. Outra coisa que chama bastante atenção são os paralamas, tanto o traseiro quanto o dianteiro, que fica bem perceptível no retrovisor. Me lembra bastante aquele Nissan Juke R, que tinha motor do Nissan GT-R, aquela pérola que a Nissan fez só 17 unidades, dá pra ver aqui. E essa aqui, como é a versão Platinum, tem o teto preto, que as outras versões não oferecem, sempre na cor da carroceria, que eu prefiro. Aqui também tem esse aplique prateado, que faz alusão ao Kicks original, que também tinha isso, assim como o teto preto, que foi algo que o Kicks inovou na categoria. E esse design aqui também é funcional, porque a porta vai até aqui embaixo protegendo a soleira e protegendo a sua roupa da sujeira que acumularia ali. A versão Platinum e Exclusive tem essa roda de 19 polegadas, que tem esse design para diminuir a turbulência. E realmente tem cara de hélice, né? A coluna C do Kicks sempre foi preta, mas nesse caso aqui ela é vidro. Então tem uma janelinha aqui que dá acesso à cabine, mas também dá para você ver a cor do carro aqui dentro do nome Kicks. Ele tem 4,37 m de comprimento e 2,66 m de entre-eixos, 5,5 cm mais comprido e 4,5 maior no entre-eixos do que o antecessor. O Creta e o HR-V também são 4,5 cm menores entre os eixos. É maior até do que o Compass e Corolla Cross nessa medida. Até aqui ele briga com o Compass, com porta-malas de 470 litros contra 476 do Jeep. E ele supera o Corolla Cross e os rivais diretos com folga. E ele tem esse fundo falso aqui que você pode tirar, para você não ter que puxar as coisas muito para cima. Para facilitar a sua vida, você só arrasta para trás aqui, sem prejudicar muito suas costas. Mas será que dá para perceber esse tamanho todo aqui dentro? Eu tenho a impressão que o Kicks anterior tinha um pouco mais de espaço aqui atrás, mas eu acho que pode ser porque o banco dianteiro invade um pouco aqui, principalmente essa parte. Então pode ser só impressão minha. As medidas dizem que o espaço para as pernas é 10 centímetros maior, mas se você migra de um carro para o outro e não sente essa diferença, a percepção fala mais alto, né? E ele também, pela carroceria mais larga, acomoda bem 3 pessoas aqui, quase como um Compass, e ele tem a vantagem desse apoio de braço
com 2 porta-copos, se você tiver só com 2 pessoas aqui. O espaço aqui na frente é bom, ele é relativamente largo, o volante e o banco tem vários ajustes, mas por esse preço, eu acho que esse carro aqui tinha que ter ajuste elétrico do banco, como já é o caso do Creta Ultimate. O interior é dominado por essas telas de 12 polegadas, tanto para o painel quanto para a central multimídia. E aí dá para ver que a Nissan realmente quis focar em modernidade aqui na cabine. Elas concentram várias funções, tudo em nome do minimalismo, mas o volante tem esses botões aqui para controlar várias funções do carro. Então eu posso sair aqui do consumo, ver pressão dos pneus, música, os sensores, as definições do carro, tudo pelo botãozinho aqui, controlado com o polegar esquerdo. Uma coisa que eu não esperava que fosse tão analógica, botão de brilho da tela. Algo analógico para algo que você quase nunca vai mexer. Você define uma vez e acabou. Mas não, eles puseram ali bem de fácil acesso, só para confundir mesmo e quebrar a ideia de minimalismo da cabine. Essa versão aqui tem um ar-condicionado digital. É a única versão que tem isso, as outras tem os botões giratórios que eu prefiro, são mais fáceis, mas realmente deixa o design mais clean. Ali no fundo fica o botão de partida do motor, o botão do freio de estacionamento, auto hold, carregador por indução, mas eu sinto falta do botão de start stop ali, porque ele fica aqui, muito fora. Acho que não é muito ergonômico desse carro, essa separação de botões. E o que mais chama atenção aqui é a falta de manopla de câmbio, que foi trocado por esses botões. Trocaram por esses botões, mas não fizeram nada com o espaço que sobrou. E aqui fica o botão do modo de pilotagem solto, perdido. Parece que ele tem muito mais importância do que realmente tem. Mas aqui ficam botões importantes também. Esse aqui eu tenho usado muito, é o da câmera de 360 graus. Ela mostra bem tudo que está em volta do carro. E eu consigo escolher a câmera certa para, por exemplo, parar perto da guia. E ela complementa bem o sensor de estacionamento, que quando eu peguei esse carro não estava fazendo barulho. Aí eu tive que vir aqui no menuzinho, achar aonde que tá a opção de ligar o som do sensor de estacionamento. Mas agora sim, dá para estacionar sem medo. Outra coisa estranha, que eu ainda não me acostumei, é a posição do puxador da porta. Sempre que eu vou abrir a porta, eu enfio a mão aqui em cima, sendo que ele está aqui embaixo. Então tem que olhar para achar. Esse painel todo, por causa da distribuição não muito ortodoxa das funções, tá me fazendo pensar em arquitetura. Caramba, acho que a Nissan não pensou em arquitetura, mas tá me fazendo pensar nisso. Falando em arquitetura, a Nissan caprichou muito nos materiais e no acabamento aqui dentro. O que mais me surpreendeu foi esse tecido macio aqui no painel. E esse acabamento também tá aqui nas portas e até aqui no console, nas duas versões mais caras. E os bancos de couro também têm a mesma costura e estão em todas as versões, exceto a Sense. E ele também tem essa moldura meio de bronze aqui no painel, com essa faixinha iluminada escondida aqui, que ela conecta o tecido aqui de baixo com esse vinil que imita a couro aqui em cima. Ele tem alguns itens de série bem atraentes, como câmera de 360 graus, teto solar panorâmico, alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro. E é o único com sistema de som premium com 10 alto-falantes, até aqui no encosto, e as rodas de 19 polegadas. Mas fica devendo ar-condicionado de 2 zonas com saída para o banco traseiro, ajustes elétricos para o banco do motorista e aplicativo de controle do veículo que os rivais têm. Outra coisa que ele fica devendo em comparação aos rivais, além de tinta aqui nessa região, é motor. O dele é 1.0 turbo de 125 cavalos e 22,4 kgfm com etanol, ou 220 Nm, como está escrito ali na traseira, e com gasolina são 120 cavalos e 20,4 kgfm. É o mesmo motor do Kardian com a mesma plataforma, que inclusive dá para ver aqui, ó. Plataforma aqui e a carroceria do Kicks, toda essa parte separada. Com etanol ele faz 8,3 km por litro na cidade e 9,9 na estrada. Com gasolina são 11,7 na cidade e 14,3 na estrada. Tá na média de consumo dos rivais, que tem motores maiores e mais potentes. E não é mais econômico que o 1.6 aspirado do Kicks anterior, porque o novo pesa 200 e tantos quilos a mais. O câmbio de dupla embreagem dele esconde um pouco essa falta de potência do motor. As trocas são bem suaves e ele faz menos trocas do que os rivais, porque ele explora bem a faixa de torque do motor, em vez de ficar sempre reduzindo marcha para o carro fazer retomada. Eu prefiro isso do que os câmbios automáticos convencionais. E ele tem 3 modos de pilotagem, Standard, Sport e Eco,
mas eu não percebo muita diferença entre eles, justamente porque o câmbio é bem competente. Na maioria dos carros eu prefiro colocar no modo Sport só para o câmbio responder melhor, mas esse aqui está muito bem no modo Standard. E diferentemente da maioria dos câmbios de dupla embreagem que causaram a má fama desse sistema, esse aqui usa embreagem úmida. A chance de dar problema é menor, mas ainda é muito cedo para ter certeza. Esse conjunto todo foi projetado pela Horse, fabricante criada pela parceria Renault-Geely, que tem uns projetos incríveis no forno. No caso do Kicks, motor e câmbio são montados na fábrica da Nissan, em Resende mesmo. A Horse também fabrica o motor 1.3 do Boreal, e os dois compartilham a mesma plataforma. Então, Nissan, olha aqui para mim. Coloca esse motor 1.3 aqui no Kicks. Depois me agradece. E ele também é gostoso de dirigir, apesar de não ser empolgante. O volante dele não é tão vago como era na geração anterior, e a suspensão é bem equilibrada. As rodas de 19 polegadas ajudam nisso, mas os buracos ficam mais evidentes. Dá uma dor no coração, mas ele é confortável o suficiente para minha esposa pegar no sono em menos de 5 minutos rodando. Aprovado. A versão de entrada é a Sense, que custa, deixa eu consultar minha cola, R$ 168.690. Depois vem a Advance por R$ 179.990. Aí vem a Exclusive por R$ 187.190. E por último, essa aqui, a Platinum, pela bagatela de R$ 199 mil. E se nenhuma dessas supera o Kicks raiz para você, a Nissan já estava preparada. Ela lançou o Kite, que é substituto do Kicks Play, e nada mais é do que um Kicks de primeira geração, reestilizado, com os novos equipamentos, mas na mesma faixa de preço. Tudo isso para não perder os clientes fiéis do Kicks e também para atrair os clientes de Fiat Pulse, Volkswagen Terra e Renault Kwid. E você interessado no Kicks raiz tem muitas opções, né? Além do Kite tem o Kicks Play, que existiu só em 2025, enquanto o novo Kicks e o Kite não chegavam. Na FIP eles ficam entre R$ 104 mil e R$ 145 mil. E o Kicks tem FIP desde R$ 74 mil por ano 2017 e R$ 86 mil por ano 2022 do facelift. Os últimos são 2024 e vão de 96 mil até 116 mil reais. E as melhores ofertas estão no Festival de Carros da OLX. O Kicks sempre foi o carro para consumidores racionais, que priorizam espaço interno, mecânica confiável, e o novo é mais voltado para quem quer marcar presença no trânsito, com esse design imponente e ficar no topo da categoria com itens de série, segurança, mas tem que estar disposto a pagar preço de SUV médio por isso. Se ele tivesse o motor 1.3 turbo, eu iria na versão Exclusive. E você? Comenta aí se você foi conquistado pelo Kicks novo ou se partiria para um SUV médio com essa grana. E agora se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!